Portugal é o terceiro país mais envelhecido da Europa, só ultrapassado por Itália e pela Alemanha, segundo o Eurostat. É também o país da União Europeia que está a envelhecer mais rapidamente. A balança demográfica diz-nos que, por cada 100 jovens portugueses, há hoje 182 idosos. Eu repito, para cada 100 jovens, 182 idosos. Mais, entre 2011 e 2021, Portugal perdeu mais de 200 mil habitantes. E até 2050, prevê a Comissão Europeia, o país perderá 1 milhão de trabalhadores. O recente e mediático encerramento de um lar de terceira idade na Lourinhã trouxe à luz do dia a cruel verdade sobre Portugal e a sua população de maior idade. Somos cada vez mais um país de velhos, com poucas respostas para a velhice. E isto, apesar de a oferta de lares ter duplicado ou quase duplicado em 20 anos. O problema é que não chega para a procura. Faltam, eventualmente, políticas públicas, privadas e do setor social para apoiar uma população cada vez mais grisalha. Envelhecer bem será uma exigência cada vez mais comum, não só a nível individual, mas a nível coletivo também. O que queremos como sociedade neste novo tempo demográfico? Eu sou o Aurélio Gomes e hoje trago ao microfone do Pode Pensar, o podcast de ideias para consumir da DECO Proteste, a pergunta: que políticas para a velhice, esse estádio da vida a que, em princípio, todos chegaremos? Para pensar comigo em voz alta sobre este tema estão João Ferreira do Amaral, presidente até há dias da Associação de Apoio Domiciliário de Lares e Casas de Repouso de Idosos, também Paulo Machado, presidente da Associação Portuguesa de Demografia, e ainda o Dr. João Gurjão Clara, médico, especialista de Medicina Interna, Cardiologia e com competência em Geriatria pela Ordem dos Médicos e também presidente da Associação dos Médicos dos Idosos Institucionalizados. Bem-vindos aos três, é um prazer tê-los aqui. Eu começo já por si, João Ferreira de Almeida, presidente, até há dias, como disse, da Associação de Apoio Domiciliário de Lares e Casas de Repouso de Idosos. Como responsável por um setor, até há dias, e tenho agora que dizer isto porque é uma coisa muito recente, mas quando ouviu a notícia do que se passou na Lourinhã, apeteceu-lhe ou tomou alguma decisão baseado no que viu e ouviu, nas condições em que aquele lar foi denunciado e encerrado subsequentemente? Não foi necessário uma medida específica, porque medidas específicas andamos há décadas a pedir a todos os responsáveis políticos com quem conseguimos falar. Foi uma coisa terrível, de facto. Mas também devo dizer que, ao contrário do que muita gente pensa quando vê aquelas coisas na televisão, todos os lares são aquilo. E, felizmente, estamos muito longe disso. A larga maioria dos lares, quer do setor social, quer do setor privado, licenciados, têm um panorama francamente do razoável para bom. Uhum. E devo-lhe dizer que, quando foi eleito a primeira vez, já lá vão 13 anos, presidente da associação, tinha prometido e dei-me ao trabalho de visitar todos os membros da associação do Minho ao Algarve. De maneira que sei bem daquilo que falo. Fez uma presidência aberta, basicamente. Exatamente. Sei bem do que falo, com conhecimento concreto da realidade, da situação, e o panorama que vimos está para muito melhor do que aqui há 15 ou 20 anos atrás. Para muito melhor. Já agora continuam a haver casos desses em Portugal? Vamos a números concretos e, aliás, íamos começar já por fazer um pequeno retrato, assim muito sucinto, da realidade portuguesa. Quantos lares existem em Portugal? Lares, no total, cerca de 2.560 e qualquer coisa lares. Repita? 2.560. Muito bem. Era mais ou menos o número que eu tinha por aqui. Dos quais mais ou menos 30% são privados e, portanto, 70% do setor social. Já agora, nós vamos chamar lares, mas o termo correto e oficial é estruturas residenciais para pessoas idosas, ou ERPI. Portanto, se alguém disser ERPIs, já ficamos a saber o que é que estão a dizer. Mas é um termo que eu detesto, soa-me mal, mas já no outro tem razão. episódio deste podcast alguém usou, a propósito de outro tema, o tema ERPI, eu na altura também ERPI, mas pronto, já fica dito. Portanto, ficamos a saber que está próximo dos 2.600 lares, o número rondará por aí. Sabe-se quantos lares ilegais? Eu sei que, como são ilegais, saber números exatos deve ser complicado, mas há uma perspectiva de quantos serão? A nossa perspectiva é bem maior do que o Ministério da Segurança Social, por causa da pandemia e por causa da falta de assistência médica de enfermagem nos lares clandestinos,
resolveu pedir às comissões municipais da Proteção Civil para começarem a bater o terreno à procura dessas casas. Tenho ideia de, em 2021, terem chegado a 1.900. Portanto, quase o dobro. A nossa estimativa é de que está igual entre licenciados, setor social e privado, e ilegais ou clandestinos, está ela por ela. O Dr. Gurjão Clara contesta? Sim, por seguinte, quando nós quisemos fazer a associação, começou em abril de 2022, portanto ainda não fizemos um ano. Dos médicos de idosos institucionalizados. Nós fizemos essa pergunta à Secretaria de Estado da Segurança Social. E eles responderam no dia 23 de maio de 2021. E, de facto, o número de ERPs ou de lares oficiais com alvará, com autorização para funcionar, eram, nessa data, 2.529. Sim. E os clandestinos, os que não tinham licença para funcionar, eram 3.500. Ou seja, um número maior do que... Esse número de 3.500 era a nossa estimativa, que já tem uns anos, e que partiu de uma base detectada no terreno, com vários membros da nossa associação que começaram a bater o terreno e extrapolando os números de lares por quilómetro quadrado que eles detectaram, se depois extrapolássemos para todos os distritos do litoral e até Setúbal, sim, os números eram mais ou menos o que o Dr. Ou seja, alguns entre à volta de 2.000 até 3.500 é possível que ande por aí, mas provavelmente mais próximo dos 3.500. Sim, são os números oficiais da Secretaria de Estado da Segurança Social. Dá um ano, claro. Sabe que eu também tenho dito que não é nada difícil chegar aí desde que se queira. Agora, a Segurança Social nunca quis. A Segurança Social toda a vida tentou fazer ovelhas de mercador quando nós falávamos nisto. Porque dá jeito? Dá jeito ao Ministério. Sim, é isso que era isso. Eu não me expliquei bem, mas sim. Mas é extremamente fácil... Ou seja, os lares ilegais cumprem também uma função e vale a pena dizer que nem tudo é mau nos lares ilegais, ou isto é um otimismo exagerado da minha parte? Deixe-me só fechar a minha ideia. Sim. É extremamente fácil chegar a números concretos e objetivos. Basta trabalhar em conjunto com os corpos de bombeiros locais. Eles sabem onde eles estão todos, os idosos. Sim. Vão lá buscá-los para ir ao hospital, para fazer exames, para fazer tratamentos. Eles sabem onde eles estão todos. Basta trabalhar em conjunto com eles que chegam facilmente a números sólidos. Mas, pelo que me disse, pode não interessar também, esmiuçar muita coisa. Exatamente. Porque agora, dá jeito. Dá jeito. Ou seja, os lares sobretudo em termos informais, de ilegais... Sim, eu percebi. Mas os lares informais, chamemos-lhe assim, ou ilegais... devem ser todos metidos no mesmo saco? Não. Há situações muito diferentes. A grande maioria dos lares ilegais são ilegais apenas porque não têm a licença da Segurança Social. E uma porta mais pequena pode impedir uma licença, por exemplo? Sim, ou um quarto em que falte 5 centímetros ou 10 centímetros para poder, em vez de ter 2 camas, poder ter 3. Sim. Ou em vez de uma, ter 2. Às vezes é uma diferença de 5 ou 10 centímetros. Ok. E depois há 2 panoramas diferentes. Uma coisa são os lares ilegais, por não terem licença, mas muitos deles até a funcionar bem, onde as pessoas estão cuidadas como merecem estar cuidados. Outro panorama completamente diferente são as casas clandestinas, como eu costumo dizer, casas manhosas, sem condições nenhumas, até estruturais do próprio imóvel, para poder funcionar como lar. E que muitas vezes até são locais onde se praticam crimes. Sim, de maus tratos, nitidamente. Porque não têm médico, não têm enfermagem, não têm pessoal em número suficiente face ao número de idosos que têm, não cumprem os rácios da portaria que eu tenho que cumprir, e sem pessoal em quantidade, já não falo em qualidade, mas sem pessoal em quantidade suficiente, não há como ter os idosos cuidados como deve ser. Para terminarmos este primeiro retrato rápido, ia-lhe fazer só mais 2 perguntas. Por alto, quantas pessoas vivem nestas instituições? E não estamos a falar só de velhos. E eu gosto da palavra velhos, não vou aqui dizer idosos, nem terceira idade. Eu gosto das palavras... Não é vergonha nenhuma, nem é nenhum insulto. Não. Qual é o número? Há um número? Estamos a falar, salvo erro, à volta de 120 mil idosos. Muito bem. Em todos os lares do país. E quantos em lista? Já agora o Dr. Gurjão Não, é que a mesma informação que eu colhi da Secretaria de Estado de Segurança Social tem o número total de idosos, arredondado, provavelmente por defeito. Sim. Mas eram 125.627. Okay. É muito aproximado deste, exatamente. Quantas pessoas estão em lista de espera? Isto é um número interessante também, sendo que, em média, os lares têm, em média, 40 idosos por cada lar.
É a média a nível nacional. Sim. Quantas pessoas em lista de espera? Também há uma noção? Não há noção, penso que não há noção, até porque listas de espera existem claramente no setor social, nos lares das instituições sociais. Nomeadamente as Santas Casas, e Misericórdias, e PSS, centros sociais e paroquiais, por aí fora. Nos lares particulares, privados, normalmente não há listas de espera. As pessoas, quando precisam de uma solução para o familiar idoso, precisam na hora. Não é daí a 6 meses ou daí a 1 ano. Mas o que é certo é que muitas vezes tem que se esperar. Sim, sim. E até custa dizer isto, é esperar que alguém morra para abrir uma vaga. Literalmente terrível, é isso. É terrível. E para terminar, estamos a falar de que valores de mensalidades médios, o intervalo em Portugal, tem uma noção disso? Em lares privados, média entre 1.200 e 1.300 euros por mês e normalmente também, na maioria dos casos, com fraldas, medicamentos à parte. À parte. Extra mensalidade. No setor social? No setor social é muito complicado fazer essas contas. Há números da CNIS que dizem que o custo de um idoso em lar social anda à volta de 1.280 euros por mês. Sim. Muito bem, obrigado para já. Eu já volto a si, mas obrigado por esse primeiro... para termos noção de que números e com que realidade é que estamos a lidar. Eu agora perguntava ao Dr. Gurjão Clara, que terá dito numa entrevista ao Diário de Notícias, há lares que nunca têm médico, e aí presumo que a medicação não seja ajustada. Noutros, o médico vai uma vez por semana e noutros 2 vezes. Como é que é possível que haja lares que não têm sequer um médico, doutor? Muito boa tarde, muito obrigado. Acho que este é um assunto que me preocupa há muito tempo e por isso é que nós fizemos a associação, e reparo que fizemos a associação antes da divulgação daquele caso trágico que veio na comunicação social e se calhar justifica que estejamos agora aqui. Está a falar da Lourinhã, claro. Da Lourinhã. Sim. Eu quero dizer-lhe que as decisões ministeriais em relação aos lares e os documentos que eu consultei em relação à regulamentação dos lares dizem mais ou menos assim. Por exemplo, a portaria no artigo 1º do Decreto-Lei de número 99/2011, de 28 de setembro. A presente portaria define as condições de organização, funcionamento e instalação a que devem obedecer as estruturas residenciais para idosos. E depois acrescenta, no número 2, considera-se estrutura residencial para idosos o estabelecimento para alojamento coletivo de utilização temporária ou permanente em que sejam desenvolvidas atividades de apoio social e prestados cuidados de enfermagem. Não refere nunca e cuidados médicos. Só da enfermagem? Só da enfermagem. Portanto, a lei não obriga os lares a terem médico. Portanto, a disposição depende do diretor do lar. Se o lar quiser, contrata um médico, se não quiser, não o contrata. É à descrição. Isso faz que exista uma grande variabilidade na assistência médica, como eu disse no Diário de Notícias. A sua associação, imagino que queira pressionar as entidades, nomeadamente o Governo, a mudar a legislação? Se me permite, eu digo-lhe quais são os objetivos da associação. A associação tem como objetivos associar os médicos e todos os profissionais de saúde que prestam funções nas estruturas residenciais para idosos. Portanto, não é só médicos. Embora a associação se chame AMIDI, Associação dos Médicos, na realidade nós queremos abranger todos os profissionais de saúde. Desde a senhora que faz a limpeza, naturalmente à enfermeira, ao terapeuta da fala, ao terapeuta ocupacional, ao gerontologista, se houver, todas as pessoas que contribuem para que o lar funcione em condições, todos esses, no nosso entender, deviam ser sócios da AMIDI. Nós estamos a falar de instituições, nomeadamente os lares, é disso que estou a falar, em que há gente muito diferente, com muitas patologias muito diversas. Um médico, mesmo em permanência, deveria haver uma especialidade só de geriatria, por exemplo? Deixe-me só acabar. Sim, sim. Eu não quero interrompê-lo, mas nós desviámos-nos da linha, que era quais são os objetivos da AMIDI. Eu pensei que já... Não, pois é, eu esqueci-me disso. Esse é o primeiro, mas depois tem mais, que é otimizar a formação destes profissionais para que possam oferecer a melhor assistência possível aos idosos institucionalizados. Claro. Portanto, as enfermeiras, volto a falar, a terapeuta da fala, têm que ter formação. Não podem ser de geração espontânea ou não ter informação específica para exercer essa atividade, sim, que é extremamente difícil e complexa. O terceiro objetivo é promover encontros regulares para formação e discussão dos problemas da assistência que nascem nas ERPI.
Sim. E por isso é que nós fizemos uma reunião em janeiro, vamos fazer uma reunião sobre a nutrição dos idosos institucionalizados, vamos fazer a seguir uma reunião sobre os cuidados médicos nos últimos dias de vida, para os médicos saberem como é que se devem comportar, os médicos, os enfermeiros, todos os outros profissionais de saúde. E o último objetivo que está naquilo que disse, que era solicitar, e por isso gostava de ter a parceria da Ordem dos Médicos e tenho-a prometida pelo atual bastonário, que era no Ministério da Segurança Social a elaboração de normas que assegurem a assistência médica nas ERPs. Então que isso fosse regulamentado de uma maneira muito clara. Porque isso seria favorável, portanto, à permanência de um médico, pelo menos em permanência diariamente. Deixe-me dizer-lhe, em Portugal nunca houve nada disso. Na Europa, em alguns países da Europa com quem eu contacto, eu contacto com colegas da Europa porque eu pertencia a uma coisa que se chamava European Union Geriatric Medicine Society. Fui full member dessa organização e, portanto, tenho contactos internacionais e falo com esses meus colegas todos e escrevi, antes de mandar à mídia, escrevi para todos a perguntar o que é que nós tínhamos na Europa parecido com aquilo que eu queria fazer. E temos vários organismos a funcionar numa situação ainda embrionária, estão a começar. Há um organismo americano que se chama AMDA, curiosamente a nossa é a AMIDI, eles são AMDA, AMDA, que é parecido nos objetivos com a nossa AMIDI, e depois em Espanha as coisas são completamente diferentes. O meu colega Alfonso Cruz, que é professor de geriatria, como eu fui cá na faculdade, ele é na faculdade de Madrid, numa das faculdades de Madrid, diz-me que em Espanha isso depende dos governos regionais. Sim. Mas cada região tem uma norma que obriga os lares a terem médicos proporcionalmente ao número de idosos institucionalizados. E diga uma coisa, médico só ou é favorável a uma formação específica, já que estamos a lidar com doenças específicas da idade, mas todas elas muito diferentes? Claro. Eu só pelo que sei do lar da minha mãe, desde o AVC, ao Alzheimer, ao Parkinson... sei lá, uma miríade de patologias que eu imagino que para um médico de medicina geral seja complicado só. Nós estudámos isso quando eu era diretor de um serviço de medicina no Hospital Polivalente, nós estudámos a frequência de doenças de um doente que entrava no hospital idoso com uma patologia aguda. Sim. Por exemplo, o exemplo é sempre o mesmo. O doente que entra com uma pneumonia no inverno e que leva com ele 13 patologias associadas. Embora, quando sai do hospital. Quando entra no hospital. Quando entra. Nós apresentámos isso no Congresso Internacional de Veneza, que é o doente entra com a pneumonia, mas depois tem insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, diabetes, osteoartrose, várias coisas, 13 patologias em média. E estávamos a falar em população com mais de 80 anos. Tinha subido o número de patologias 6 para 13, porque a população envelheceu. Sim. E, portanto, o número de doenças vai crescendo à medida que se envelhece. Portanto, a população que vai para os lares, eu gosto mais da designação de lares, como o Dr. João Ferreira referiu. Estamos todos de acordo. Quem vai para os lares é fundamentalmente constituído de pessoas doentes. Não quer dizer que sejam altamente doentes todos, mas muitos são altamente doentes. E alguns... a probabilidade de virem a adoecer de alguma doença crónica, daquelas que vão ficando, é alta, não é? Exatamente. Agora imagine, e falou em várias patologias que são frequentes no envelhecimento. Suponha que esses indivíduos têm uma assistência médica cá fora, tinham o seu médico de família ou o seu médico privado, tinham um pacote de prescrições medicamentosas, entram na instituição e depois... Quem é que controla o futuro dessa prescrição? Se não houver lá um médico, pelo menos. Se não menos... houver um médico. Exatamente. Quem é que regula o acerto da medicação? Por exemplo, num diabético. Por exemplo, num hipertenso, em que tem flutuações, quer no caso primeiro da glicémia, quer no caso segundo da pressão arterial. Sim. Quem é que acompanha isso? Portanto, a existência de um médico, para mim, é fundamental não só por causa da doença, mas por outras razões. Vão ser grupo de pressão no governo? Vão tentar? Para que mude a legislação? E só para passar depois a palavra aqui ao nosso demógrafo, temos aí uma pirâmide populacional. Eu já escrevi 2 vezes à Secretaria de Estado da Saúde e ao Ministro da Saúde. Aliás, conheço bem o Ministro da Saúde porque ele era interno ou colaborador de um professor de medicina do Porto, que era amigo do meu mestre, e muitas vezes nos encontramos em reuniões pelo país inteiro sobre o tema da hipertensão arterial. Sim. Que era um assunto que o meu mestre tinha trazido para Portugal. Nós dizíamos que tinha sido ele que tinha inventado a hipertensão arterial, que era o professor Nogueira da Costa, e eu fui discípulo dele na faculdade, portanto ele foi meu patrão na faculdade. Portanto, eu conheço muito bem o Ministro da Saúde, encontrei-me várias vezes com ele. Pedi-lhe para ele me receber já 2 vezes, mas admito que ele tenha muitas coisas para fazer e ainda não tive tempo de me encontrar com ele. Mas uma das coisas que eu lhe queria dizer, o que lhe estou a dizer assim, que é a necessidade de que existam médicos com formação
E daí a necessidade de serem médicos com competência em geriatria, porque nós não temos a especialidade de geriatria em Portugal, mas ao menos que tenhamos a competência em geriatria, que é para saberem qual é a melhor maneira de acompanhar esses idosos. E fica aqui o apelo, se alguém do Governo nos estiver a ouvir, pode ser que ouçam o Pode Pensar e pensem nisso. Vamos olhar para o lado da demografia. Eu dei aqui números há pouco que metem quase medo. Vamos perder 1 milhão de trabalhadores até 2050. Eu estou a citar de cor, se estiver enganado, diga-me. Nos últimos 10 anos perdemos, Portugal, 200 mil habitantes. Estamos perante um novo tempo demográfico, Paulo? Estamos a observar a consequência da nossa trajetória que vem de há muitos anos atrás. Portanto, é assustadora para si? É apenas uma nova realidade a que temos que nos adaptar? Quer dizer, do ponto de vista daquilo que são os números, eles não me assustam porque nós já os prevíamos há muito tempo, não é? Sim. Portanto, digamos, o demógrafo... Mas nós, cidadãos comuns, estamos agora a levar com eles, não é? É verdade. Mas, em rigor, nós costumamos dizer algo que eu acho que todos nós entendemos facilmente, que é a demografia, o futuro já aconteceu. Quer dizer, aquilo que... Nós vemos o topo do iceberg, já lá está o iceberg há muito. Absolutamente. Nossa grande questão demográfica, do ponto de vista do envelhecimento, começou há 60 anos. É a idade que eu tenho. Portanto, quando nós começámos a sentir a consequência de um movimento fortíssimo de imigração, a saída na altura? Isso. Portanto, aliás, até finais da década de 50, mas enfim, situemos na década de 60 para fazer contas certas, digamos assim. Aí começou, do ponto de vista do envelhecimento, o nosso problema. Que depois se agravou, porque em simultâneo, e as pessoas têm essa noção, porque se pensarem nas suas famílias, essa evidência está dentro de portas. Os nossos avós tinham 6 filhos, ou 7, ou 8, ou 9, e os nossos pais já tiveram 2, 1, 3... Esse efeito combinado foi desastroso para a nossa demografia. E depois juntámos-lhe, evidentemente, um conjunto de outros condimentos que são igualmente bastante As crises não têm ajudado e nos últimos 13 anos são quase sucessivas, não é? Saímos da Troika para o Covid e agora para este problema outra vez das inflações e da guerra. Mas a nossa demografia não é, digamos, vamos dizer, explicável apenas por razões de natureza conjuntural. É preciso que se tenha noção disso. Porque também em momentos de crescimento, em fase de crescimento económico, já os tivemos também. Enfim, não são muito... são relativamente raros, mas também já os temos. Mas está a falar para aí dos anos 90, vá. Não, e até recentemente. Sim. A verdade é que mesmo nesses períodos de algum crescimento económico e de uma maior folga, vamos dizer, para as finanças das famílias, também não observamos alterações desse comportamento. É um fenómeno cultural, ocidental? Absolutamente. Na verdade, nós temos um nome para esta situação. E acho que as pessoas entenderão facilmente este conceito. Nós vivemos uma fase de transição. Ou seja, transição demográfica. O que é que isto quer dizer? Que é também uma transição epidemiológica, mas isso já estou a falar melhor que eu. Na verdade, o que se passou foi isto. Nós passámos, e esta situação, devo dizer, aliás, como referiu, não é exclusiva de Portugal. Não é evidente. Diria que é do Ocidente. Chamemos-lhe assim, grosso entre aspas. Modo, sim, podemos dizer assim. Depois temos o Japão, que também tem sido... E as Austrálias, e não sei o quê, mas pronto. Mas, na verdade, esta transição demográfica corresponde a quê? Corresponde a uma situação em que nasciam muitas pessoas, mas também morriam muitas pessoas, para uma situação em que nascem muito poucas pessoas, e morrem mais pessoas. E morrem muito menos do que morriam. Sim, mas em comparação com os nascimentos não há aqui a renovação. Não é? Mais, exatamente. E, portanto, esse saldo natural negativo também não nos ajuda na perspectiva de recuperar, se quiser. Tem-se agravado? Tem-se agravado. O saldo natural tem-se agravado, sem dúvida nenhuma. Né? E vai continuar a agravar. E esse número que referiu há pouco, em termos da perda de 1 milhão e a mais longo prazo, uma diminuição brutal da população portuguesa, a residente em Portugal, portanto estamos a falar de uma redução que pode chegar aos 3 milhões de pessoas. Sim. Passamos para 7 milhões, grosso modo. Por aí. Isso resulta justamente desta combinatória. Não é? Portanto, não há imigração com I que nos possa resolver o problema. Ou seja, a entrada de pessoas em Portugal, para quem estiver aqui a pensar no I, não é rapidamente. Exatamente. E, aliás, os últimos 3 anos são absolutamente elucidativos disto. Porque nós temos uma entrada grande de pessoas e... Exatamente. Nos últimos 3 anos, há pouco referiu, e é verdade,
Quer dizer, hoje, curiosamente, hoje, foi mesmo hoje, hoje, dia 31 de março, o INE Sim, estamos a gravar isto a 31 de março. Fez aqui uma correção dos dados. Enfim, tecnicamente não é muito fácil explicar isto, enfim, neste contexto, mas basicamente os 200 mil que referiu há pouco, Sim. a diferença de 2011 para 2021 não é exatamente assim. É menor ou maior? É um bocadinho menor, mas o quadro não se altera substancialmente. Mas para dizer que nos últimos 3 anos, portanto estamos a falar de 2018, dos últimos 4 anos, 2019 até 18, 20. 19, 20 e 21. Ok. Nós, em rigor, tivemos até algum crescimento demográfico. Isso surpreende, não é? Surpreende. Foi Covid? Muito tempo em casa? Não. O que aconteceu foi que nós Podia ser. mantivemos Sim. níveis elevados de imigração, Gente a entrar? gente a entrar, e foram esses que, na verdade, acabaram por contrariar a tendência de Sim. diminuição da população. Estou a perceber. Está a ver? Mesmo assim não a inverteram. Não consegue, porque está a ver. Fazem a curva declinar um bocadinho, mas ela é sempre ascendente, Absolutamente, não é? absolutamente. Ou descendente, conforme o ponto de Absolutamente. vista. As contas estão feitas. As contas estão feitas. E- Nós precisaríamos, deixe-me só dar-lhe noção, porque eu penso que os ouvintes vão ter a melhor percepção do que estamos a falar. Nós estamos a ter uma entrada na ordem dos 60 a 70 mil por ano. Desses, nem todos são estrangeiros. Nessa conta também entram portugueses que regressaram ao país. Sim. É preciso ter noção disso. Que, de resto, vêm reforçar o nosso envelhecimento. Porque normalmente regressam já mais Ora velhos. bem, não é? saem novos, Sim. mas regressam velhos. Portanto, ao sair, fazem envelhecer a estrutura, ao regressar, reforçam o envelhecimento da estrutura. Vão enriquecer outros países e vão empobrecer-nos a nós. E depois Não é? vão criar também pressões Claro. sobre estes subsistemas que estamos aqui a falar. Sim, sobre Como segurança é social e por aí fora. Tudo Mas bem. o envelhecimento, até só para dar uma noção de como isto é complexo, não é que tenhamos que abordar isso, mas uma sociedade envelhecida, por um lado é bom, é um sinal de vitória, a medicina está de parabéns e não só, de vitória quase sobre a morte, temporária, ou pelo menos sobre a doença, melhor assim. Estendemos mais tempo, isto quer dizer alguma coisa, é positivo. Mas o que é certo é que se de repente tivermos muito mais velhos do que mais novos, até politicamente isso vai ter implicações, a tendência das pessoas mais velhas serem mais conservadoras. Isto não tem a ver com direita ou com esquerda, mas tem a ver com a possibilidade de mudança, de pensar o novo. Às vezes é difícil. Podemos ter camadas jovens a sentir-se subrepresentadas. Portanto, isto é só para dar uma noção de como este terreno é complexo. É complexo e nós, de facto, não temos uma experiência histórica que nos permita perceber o que é que vai acontecer. Ou seja, é terreno mesmo não cartografado. É terreno razoavelmente virgem. Sim. E São os novos descobrimentos, se quiser. nós estamos com a capacidade de antecipação, no sentido prospectivo, Sim. para desenharmos cenários sobre os quais deveríamos trabalhar. E é por isso que depois temos as questões que já foram afloradas, não é? Pressão sobre o sistema, como se isso tratasse de uma novidade, que não é novidade Eu já vou nenhuma. querer saber mais disso. Como? Eu já vou querer saber mais disso. muito bem. O projetar o futuro. Mas ainda queria, e voltando agora aos lares, João, como pode um lar privado ser rentável? Cada vez menos. Ao contrário do que É as porque há pessoas... esta ideia também, as pessoas que pensam. me parece, pelo que eu estudei, um bocadinho irónica, é muito fácil fazer muito dinheiro com lares. É assim tanto? Já foi e por más razões. Sim. Infelizmente. As margens de atividade têm vindo a ser esmagadas brutalmente. Mas deixe-me regressar ali ao Dr. João Clara, antes de seguir a sua linha, só para acrescentar duas coisas. Na portaria que referiu, diz que os lares são obrigados a prestar assistência médica, a proporcionar assistência médica. O que se calhar quer dizer que basta-me eu mandar uma pessoa à urgência e estou a cumprir o meu papel. Sim, no fundo está a complementar o que estava a dizer Sim. o doutor, sim. Agora, a solução de mandar um idoso à urgência, se calhar não é a melhor. Eu estou a providenciar a assistência médica. Mas se calhar não é a melhor solução, porque se calhar a melhor solução é evitar que o idoso tenha que chegar ao ponto de ter que ir Era ter tido um acompanhamento prévio que evitasse Exato. provavelmente ou eventualmente a saída à urgência. Exatamente. Sim.
Depois há aqui outras questões. Se estamos a pensar em quase 2.600 lares, não sei se há médicos suficientes para assegurar a cobertura que o Dr. Gurjão Clara pensa. Está a pensar nos problemas do Serviço Nacional de Saúde, por exemplo? Não, e até nos privados. E o número de médicos que há no país. Sim, sim. Pronto. Do que eu estava a dizer antes, deriva também que, de facto, a nossa tutela é o Ministério da Segurança Social, não é o Ministério da Saúde. Sim. Portanto, os lares, ou seja, quem governa, quem tem governado, tem pensado que nós lares não somos estabelecimentos de saúde. Eu não estou a dizer se é bem ou se é pensado mau. na componente social e estou a perceber. Exclusivamente. Sim. Eu não estou a dizer Mas parece-lhe que estão menos sensibilizados para o lado da saúde, é isso? Não estão nada sensibilizados para o lado da saúde. E o panorama é terrível. Como dar a volta a isto? Não sei se consegue dar a volta porque é complicado. Agora, o que eu lhe garanto a tutela é que o panorama... devia mudar, devia ser co-tutela? A discussão grande é essa, se devia ou se não devia. Eu se calhar acho que sim que devia. Mas isto... Mudar para o Ministério da Saúde ou co-tutela? Ou ter uma tutela mista, como por exemplo os cuidados continuados, sim. que tem a tutela mista da Segurança Social e da Saúde. Poderia ajudar a responder a... Sim. Mas diga-me, acerca da rentabilidade... Deixe-me só dizer-lhe isto, porque reforça tudo isto que temos estado a dizer. O panorama dos idosos nos lares, em média, em geral, na maioria dos casos, é um panorama, do ponto de vista clínico, terrível. E que tem vindo a agravar-se brutalmente, eu não estou a exagerar, tem-se vindo a agravar brutalmente de há uns anos para cá. As pessoas chegam-nos com cada vez mais idade, com cada vez mais doenças, com doenças mais graves, com maior dependência e com demência. E isto é um panorama realmente muito, muito grave. Dou-lhe só 2 ou 3 exemplos da minha experiência pessoal, da minha residência. Eu tenho casos de uma pessoa que entrou depois do almoço a um domingo e faleceu na segunda-feira à noite. Chegou em fim de vida, literalmente. Tenho casos de pessoas que estão 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Tenho casos de pessoas que estão 2, 3 meses. Mas a tendência será a contrária, não será? Não. É para continuar a piorar. É? Eu tinha a ideia que, pelo menos depois da reforma, se vive cada vez mais anos. E julgava que isso também entupia, desculpem-me a palavra, os lares. Ou seja, as pessoas entram nos lares e se antigamente estariam 5, 10 anos, hoje terão tendência a estar cada vez mais. Mas está-me a dizer que chegam em quase fim de vida, pelo menos em muitos casos. As pessoas há tendência para as pessoas estarem cada vez com períodos de permanência no lar mais curtos. E porquê é que acha que é assim? Eu já tive no meu lar, há 20 anos, quando abri o lar, tive senhoras, 2 senhoras, uma teve lá 11 anos e outra teve lá 13 anos. Isso acabou, nunca mais vai acontecer. Mas porquê? Porque chegam mais doentes, chegam mais velhos, chegam mais doentes. Porque é caro e, portanto, as pessoas atrasam a ida para... Exatamente, as famílias, porque é caro, as famílias tomam a opção de esticar até ao limite, até uma situação em que não há outra alternativa se não pensar... E há muitos idosos, dizia que não ia usar a palavra idoso e acabei a usar. Há muitos velhos que têm muito preconceito, muita resistência em ir para lá. A grande maioria, sim. E eu percebo isso perfeitamente. Quando chegar a minha vez, eu pensar em ter que deixar a minha casa, o meu ambiente de vizinhança, os meus hábitos de vida, vai ser... E depois ir para uma casa estranha, cheia de pessoas estranhas, cheias de empregadas que não conheço de lado nenhum. Isto deve ser muito complicado para qualquer pessoa, não é? Dr. Gurjão Clara, no futuro os velhos vão ser diferentes, ou seja, nós, ou talvez mais a faixa abaixo dos 60, vão ser velhos mais jovens, velhos menos doentes? Qual é a perspectiva que tem do futuro? Os velhos hoje já não são os velhos que eram no tempo dos nossos avós. Uhum. Os velhos hoje continuam a ser pessoas, muitas delas importantes na sociedade, a ter um papel decisivo na nossa organização social e no nosso governo. Eu chamo-lhe a atenção, o Presidente da República tem 74 anos. Sim. Está aí para as curvas, como se costuma dizer. O Trump tem 73 anos. Eu não vou dizer quem alguém torceu o nariz, mas não interessa. O Guterres tem 73 anos. Sim. Van der Leyen tem 68. Sim. Se nós formos reparar, aqui no tempo dos nossos avós, era impensável pessoas com esta idade ocupassem os lugares que ocupam, tivessem a importância que têm e tivessem a capacidade de trabalho que realmente têm, por isso é que ocupam esses lugares. Sim. Portanto, hoje os velhos de hoje não são iguais aos velhos do passado. E é bom que não sejam, porque de facto o envelhecimento ativo passa
pelo aproveitamento do saber e da experiência dos velhos, e não na segregação social dos velhos, como eventualmente seria no passado. Ainda hoje é bastante, e é contra isso que nós lutamos, por isso é que temos feito várias campanhas valorizando os idosos, mas os idosos de hoje já não são os velhos do passado. Sim. E nem serão os velhos do futuro. Seguramente que há de haver indivíduos cada vez mais velhos, ativos, importantes para o nosso O exemplo nosso von der governo. Leyen, para só pegar nesse, vai começar a multiplicar-se e até a esticar-se. E a esticar-se. Aquilo que vemos aos 68, imagino que seja a idade da senhora Sim. von der Leyen, poderemos ver em breve aos 80. Olha, o Conselho de Estado, por exemplo, quando eu fiz as contas, Pois é. a idade Agora, de média repente, dos sim. Conselhos de Estado eram 72 anos. É, sim, senhor. E havia lá um ou dois para estragar a média, porque senão a idade seria maior. Era bem mais alta. Não é? E, portanto, isso quer dizer aquilo que estávamos a dizer no princípio, é que os velhos de hoje não são os velhos do passado e os do futuro não serão seguramente estes. A idade e a baliza que vai definir o que é um velho vai seguramente avançar muito e nós vamos ter indivíduos com muito mais de 80 anos que vão continuar a ser indivíduos de referência. E já foram, por exemplo, a gente fala sempre no Manuel de Oliveira e fala sempre no Peça e fala sempre no professor Fernando Pádua, que foi Sim. meu amigo e diretor do Instituto onde eu ainda hoje trabalho e que faleceu com 95 anos e foi diretor da Fundação do Instituto e presidente da Fundação até morrer, Exatamente. aos 95 anos, aqui há 2 meses. E, portanto, de facto, os velhos hoje já não são. O paradigma está a mudar. Isso é também um desafio para a medicina? Completamente. Isso vai ser um desafio para a medicina, Também até neste contexto também é um lares. desafio para a medicina. Eu ouvi aqui várias coisas que o João Ferreira disse que me prenderam a atenção, como, por exemplo, a assistência médica que é obrigatória, ou que os lares teriam a obrigatoriedade de garantir assistência médica. Eu não li isso, mas admito que tenha sido um lapso meu, mas a assistência médica não é definida e, portanto, pode ser, como foi dito, enviar um doente idoso para um hospital quando tem uma complicação, mas não é só isso, é o acompanhamento das suas doenças múltiplas, Sim. quando ele chega ao lar, que não existe. Multipatologias é o normal na maior parte das E pessoas depois, acima de uma certa idade. hoje as pessoas vão, de facto, por razões económicas, mas não só, o mais tarde possível para um lar. E muitas vezes a opção não é delas, a opção é da família. Sim, sim. Muitas delas são empurradas, entre aspas, para irem para o lar, porque por vontade própria não iriam. A ideia de que o lar é um sítio, como disse, em que a pessoa se sente despersonalizada, em que perde referências e contactos com aquilo que foi a sua vida, é uma coisa que atemoriza todas as pessoas. E, portanto, ir para o lar por vontade própria, o número de pessoas que o fazem é muito restrito. Ainda hoje me lembro de uma frase que li há muito tempo que dizia que um lar é o último elo de uma cadeia de insucessos. Ou como o Virgílio Ferreira, como toda a gente conhece, que era um homem um pouco depressivo, dizia, num livro que ele escreveu, que é muito conhecido, O Virgílio Ferreira? o Virgílio Ferreira, qualquer coisa da Terra, não me lembro agora, Sim. em que ele dizia que um lar era um cemitério de vivos. Era isso que ele sentia quando ele faz a descrição da personagem. Acha que ainda escreveria isso hoje? Não faço ideia, mas era assim que ele tinha, era assim que ele escreveu. Sim. Portanto, esse é um pouco o sentimento, é que o lar é de facto o último elo de uma cadeia de insucessos, onde as pessoas, lançado na terra, parece-me que era assim o nome do livro, Sim. em que as pessoas se sentem muito infelizes, desenraizadas dos seus costumes, dos seus hábitos, dos contactos familiares, porque até muitas das pessoas que vão para os lares são abandonadas por seus familiares. Sim. Nós fizemos um inquérito aqui há uns anos, uma coisa que se chamou o PEN 33S, que foi publicado em várias revistas internacionais, que foi depois espartilhado em várias observações. Uma delas era a nutrição, outra era a depressão, outra era o isolamento, e nós encontramos números que são de facto muito impressionantes. Com compromisso cognitivo, que era aquilo que estava a dizer há bocadinho João Ferreira, 45% dos idosos que estavam naquele tempo, o inquérito foi feito até 2018, os primeiros resultados foram publicados em 2018, 45% dos idosos tinham compromisso cognitivo. Isto é, tinham um grau maior ou menor da demência. E deprimidos estavam 62%. E com sintoma de solidão, 42,5%. Quer dizer, quase 50%, para arredondar os números todos, estão deprimidos, têm compromisso cognitivo e estão com sentimentos de solidão e sentem-se abandonados. Portanto, estes números são João números que quer acrescentar alguma coisa e depois vou passar ao Paulo, porque temos que pensar no futuro também. Deixe-me só dar-lhe notícia de que, de acordo com a minha experiência, e que depois foi confirmada por um estudo científico,
deita abaixo alguns mitos ou alguns lugares comuns que estão na cabeça de muitas pessoas. E, por exemplo, a ideia de que os idosos chegam aos lares e entram em depressão depois de entrar nos lares é completamente rebatida por esse estudo. E eu sei de que é que está a falar. A depressão está subdiagnosticada previamente. Exatamente. E às vezes até melhora, depois das pessoas estarem melhor assistidas e melhor medicadas. E até com algum contacto social, provavelmente. Depois de entrarem nos lares. Já que estou consigo... E outra situação também que faz muita diferença é que um idoso muitas vezes em casa não tem disciplina na alimentação, não tem disciplina na medicação, não tem disciplina na higiene e melhora substancialmente depois de entrar no lar. Isto é da minha experiência prática, concreta, e do que ouço dos membros da associação. Há depois também um lugar comum muito interessante de que os idosos estão nos lares e passam o dia no sofá a olhar para a televisão. Há um estudo da doutora Valente Rosa que chega à conclusão de que é isso mesmo que fazem em casa antes de ir para o lar. Portanto, não é necessariamente... Sim, não é o desejável, mas não mudou assim tanto o... Exatamente. Muito rapidamente, antes de começarmos a pensar, já temos uma noção do terreno que temos atualmente, e antes de começar a pensar em soluções, em possibilidades, até porque, como dizia o Paulo, isto é terreno não cartografado, é novo. Vem aí 217 milhões do PRR, o famoso Plano de Recuperação e Resiliência, para o apoio domiciliário e para lares. Parece-lhe que chega rapidinho. Olha, isso é uma maldade que eu lhe faço, pedir rapidinho. Exatamente. Porque há uma nuance muito interessante. É que o PRR só pode aceder ao PRR os lares das instituições sociais. Os lares privados estão bloqueados no acesso aos financiamentos do PRR. Parece-lhe bem ou mal? Parece-me péssimo. Okay. Era só para esclarecer. Ou bem que isto é um país em que todos têm os mesmos direitos, ou bem que não. Mas, em princípio, eu estou a tentar fazer aqui o papel, não é o que eu acredito ou deixo de acreditar, é tentar fazer o papel oposto. Mas, sendo que um negócio privado tem como objetivo o lucro, imagina-se que estará desenhado para que tal aconteça. Estar a investir dinheiro público nisso faz sentido? Ou guardá-lo para o setor social? Não, eu ponho a questão de outra maneira. Se há fundos comunitários para aceder ao financiamento de uma atividade económica, deve ser igual para todos. Agora, o que lhe digo... Mas o dinheiro público deve estar ao serviço do lucro de outros? Não, eu digo-lhe de outra maneira. É que o Estado, se calhar, se a envolvente da nossa atividade económica e social não fosse tão má e tão desmotivadora de empresários investirem neste setor, o Estado, se calhar, até escusava de gastar tantos centenas de milhões com o setor social. Sim. E os empresários privados tratariam do investimento necessário. Então, digamos, chega ou não chega aos 200 e quantos? 217 milhões? Não chega, porque há uma falta de lares enorme pelo país todo. Quanto é que achava que deveríamos ter neste momento? Não lhe consigo assim dizer, mas se pensar que se tivéssemos o mais, não digo o dobro, mas próximo do dobro, seria o ideal? Talvez. Agora, se pensarmos que um lar para 40, 50 pessoas custa 6, 7 milhões, como dizia o outro, é uma questão de fazer as contas. Faça as contas, exatamente. Há pouco não me respondeu. É fácil, e queria mesmo agora uma resposta rápida para avançarmos. A rentabilidade de um lar, é fácil dar lucro? Não é nada fácil dar lucro, e cada vez menos. Até porque, em função de tudo o que tivemos a dizer, o nível de exigência do nosso serviço subiu brutalmente. Nomeadamente, já não falo em qualidade, mas em termos de quantidade de funcionários, de cuidadoras, que necessariamente temos que ter. E que necessariamente, digo eu, entre muitas aspas, não deveria ser, mas aparentemente são muito mal pagos. São mal pagos. São realmente mal pagos.
Mas isso depois nós temos que pensar, até em função do número de médicos, Sim. do número de enfermeiros, de terapeutas, nós temos que pensar que o reflexo disso em termos de economia e de preços a praticar aos clientes. E quando digo clientes, tanto é do setor privado como do setor social. A implicação financeira de que todas estas questões que temos estado a falar é brutal. Claro. Agora, se é necessária, eu acho que sim. Agora, acho que não temos outro caminho. Que o Estado tem que abrir os cordões à bolsa, também acho que sim. Só que isso pode significar aumento de impostos. Mas que o Estado não tem dinheiro para abrir esses cordões, começa a haver, não tem. E eu não estou aqui a defender ninguém, mas começa a haver tantas frentes em que é preciso investir tanto. E eu acho que a causa está na demografia de muitas delas, mas não é só a única culpada da coisa, obviamente. Que começa a pensar, eu sei que é fácil e apetece o argumento quase populista, porque é simplificador. Há dinheiro para bancos, mas não há dinheiro para isto. Pois, mas apetece fazer esta pergunta. Há aqui opções a tomar, não é? Mas é que não há. Essa história romântica e bonita de virar da página da austeridade é a maior mentira, não é? A austeridade mudou, foi de alvo e desviou-se das pessoas particulares, em termos de salários, pensões, etc., e virou-se para a administração pública, e a nossa administração pública está no estado miserável que toda a gente seria sabe. Para o eixo do mal. Uma conversa para o eixo do mal e não tanto para aqui, mas eu percebo. Paulo, na Alemanha, por exemplo, já há políticas de financiamento para soluções do tipo um lugar para cada idoso, num lar, obviamente. Isto seria caminho? Há outras possibilidades? Bom, daquilo que sei, e isto que sei não decorre exclusivamente, ou não principalmente da minha atividade como demógrafo, sim, claro, mas também da minha atividade, que não foi referida no início, a minha atividade de acompanhamento de alguns anos destas questões numa instituição pública que é o Laboratório Nacional de Engenharia Civil. E que foi, acho que isto é importante para o nosso público, o LNEC, foi a entidade a quem a Segurança Social solicitou a produção de recomendações técnicas que, entre outras coisas... Para a construção dos ditos lares. E não só de lares. Sim. Mas, sim, genericamente, este tipo de questões. Resolveria um problema que aqui foi mencionado pelo meu colega. É que faria com que os lares, para 40 pessoas, não custassem 6 milhões, mas pudessem custar menos de metade. Menos 3. Não, mas até bastante menos. Até bastante menos. Qual é a explicação? A explicação leva-nos às raízes profundas da nossa sociedade, à ideia de que todos os dias podemos inventar um país novo, e ao absoluto respeito pelo conhecimento técnico e científico posto ao serviço da coletividade. Estava a dizer, por outras palavras, que há outros interesses, é isso? Isso é garantidamente. Okay. Como há na habitação social, como há em muitos outros sítios. O que eu quero dizer, há gente a ganhar com esse desperdício, entre aspas, dos tais. Se podia custar 2 milhões e meio, porque é que custa 6 milhões? Certo. Não é? Bem, essencialmente por uma razão. É porque deriva da legislação. A meu ver, tudo isto deriva de uma outra coisa, que é a profunda indisciplina em que nós nos movemos. No setor público? Não na sociedade portuguesa. E o setor público é também uma consequência... Falta de rigor. Falta de rigor, falta de controle. E até poderia dar exemplos de áreas que não são esta, que é para não melindrar, na construção de edifícios, por exemplo, para corpos de segurança, para forças de segurança, para escolas, na própria habitação social. Quer dizer, nós trabalhamos há muitos anos na produção dessas recomendações, mas o essencial dessas recomendações, para além da parametrização da qualidade e da exigência do serviço, que não está só no perfil da Adubel ou na área, nos 5 centímetros, há pouco falávamos, está no instrumento que o Estado não põe tão pouco ao serviço daquilo que faz enquanto dono de obra e que não exige aos outros. E que é o controlo da qualidade na produção desse tipo de equipamentos. Estou a perceber. Na fase da construção, por exemplo? Na fase do planeamento. Ok. Na fase do planeamento. E que vai até ao dia em que se entrega o auto do edifício. Ou seja, até ao dia que se entrega a chave. E, portanto, o controle de todas essas fases da produção é absolutamente fundamental. Não só para assegurar esses níveis de exigência,
E para sair mais barato. E para sair mais barato. Que é o mais importante aqui, porque aqui o dinheiro começa a ser um problema, não é? Porque, na verdade, eu acho que as pessoas entenderão isto. Se eu quiser fazer uma casa, falar com o empreiteiro e disser, quando estiver pronto, o senhor faz favor, telefone que eu venho cá buscar a chave, eu estou desgraçado. Não é? Porque a casa vai custar incomparavelmente mais do que seria a minha ideia inicial. Caderno de sindicar, trabalhos a mais, derrapagens, enfim, tudo aquilo que nós sabemos. Apliquemos esse princípio à construção de uma esquadra, apliquemos esse princípio à construção de uma escola, apliquemos esse princípio à construção de um lar. Muito bem. Queria ouvi-lo, e depois vou ouvir os outros dois também, sobre este novo panorama de que há pouco traçámos aqui o perfil demográfico. A tendência, isto é um achismo pessoal, mas dir-me-á que tem saber científico para isso, todas as políticas para o incentivo de natalidade só funcionam se as pessoas quiserem ter filhos. É óbvio que se fizerem incentivos à família, não necessariamente só às mulheres, como em alguns países aconteceu e depois percebeu-se que não era o ideal, mas à família, mesmo assim não tiveram, nos exemplos que se conhecem, grande significado. Quando se diz, o governo este ou outro não tem apoiado a família, sim, será que teriam algum resultado visível no aumento do número de filhos? É muito questionável. Vivemos provavelmente numa cultura do hedonismo, do individualismo, queremos viver a nossa vida, já não temos a religião aqui a ditar muitas das nossas decisões. E do egoísmo também. Se quiser, é uma palavra, mas não é necessariamente a única. A pergunta é, como é que se dá a volta a isto ou como é que se convive com uma sociedade que vai envelhecer, obviamente? Como é que um demógrafo olha para isto? A resposta, aparentemente, também não está só na imigração, portanto, está onde? Temos que redesenhar todo o nosso percurso de vida, que está estruturado em 3 fases, normalmente estudar, trabalhar e reformamos-nos. Na volta vamos ter que baralhar isto tudo? Vamos necessariamente. Há pouco foi citada aqui a minha colega Maria João Valente Rosa, Sim. que foi minha colega na faculdade, enfim, temos vindo a fazer um percurso relativamente próximo em termos das questões demográficas, etc. Ela refere um aspecto no qual eu enfim, tenho uma posição na qual eu subscrevo inteiramente e que é a seguinte. Uma das soluções está, evidentemente, na reconfiguração daquilo que nós entendemos que são as diferentes idades. Sim. Absolutamente. E os exemplos que o doutor aqui referiu são bons exemplos disso. Quer dizer, ninguém vai dizer ao Sr. Presidente da República, desculpe, o senhor ultrapassou a idade limite e, portanto, por favor, saia. Nem aos senhores Conselheiros de Estado, nem, nomeadamente, e para falar mais alargadamente, e isto é que é muito importante, a meu ver, esses exemplos são bons, mas não são os mais relevantes, na minha opinião, ninguém vai dizer a um empresário, e nós, a maioria dos empresários, das empresas, são empresas familiares, ninguém vai dizer a um empresário que está na sua empresa. Sim, está na altura de se ir embora. Aos 80 anos. Porque se o fizer, pode até comprometer o funcionamento da própria empresa. Sim, estou a perceber. Portanto, a verdade é que nós precisamos de relativizar, se quiser, usar esta expressão, o envelhecimento. Relativizar o envelhecimento. Por outro lado, referiu um aspecto que é muito importante. Mas deixe-me só perguntar, então, só para não avançar e responda-me já a isto. Isso não colide com a necessidade, às vezes, também de renovar, ou seja, abrir o mercado aos jovens? Não. É uma demonstração claríssima, inequívoca, de que os mais velhos permanecerem na atividade, não compromete o acesso dos mais novos. Isso é absolutamente inequívoco. Mas ainda bem que o diz, porque há muito essa ideia. É verdade. Eu ouço muita gente nova em empresa. É mais uma falsa ideia. É mais uma falsa ideia que, felizmente, este podcast pode ajudar. Os jovens podem aprender muito com a experiência dos mais velhos também. Absolutamente. Não, é absolutamente fundamental. Eu podia-lhe dar... Eu estudei isto muito, profundamente. Não é? Ao longo eu já estou na idade em que começo a perceber que sou importante para gente mais nova do que eu. Passe e modéstia. Posso-lhe dizer que podia-lhe dar muitos casos, muitos exemplos de que fosse exatamente ao contrário. Sim. A saída, vamos dizer, administrativa... A saída administrativa, não é? Dos mais velhos, em muitos cenários de trabalho, privados e até na administração pública,
gera problemas gravíssimos Aqui há uns anos, no funcionamento dessas organizações. aqui há uns anos lembro-me Absolutamente. Aqui há uns anos lembro-me ter lido uma notícia de uma das grandes empresas construtora de automóveis alemã andar a recrutar outra vez, portanto, se é recrutar, já é outra vez, funcionários que tinham ido para a reforma. Porque só com os jovens, sim, os cavalos de corrida correm muito, mas às vezes também tropeçam demais e são corridas sem sentido e por aí fora. Portanto, essa questão é uma questão muito Portanto, importante. essa é a grande solução para si? Reordenar... Essa é uma das soluções. Depois, há uma outra questão que é a seguinte. Aprendamos com o que se passou, o que está a passar, o que se tem passado com os outros países. Nenhum país do mundo, e podemos escalpelizar a lista de A a Z, né? Nenhum país do mundo resolveu os problemas que aqui foram enunciados de acompanhamento na fase mais tardia da vida com lares. Apenas com lares. E aí vamos Ou seja, chegar a conceitos como aging in place. Absolutamente. Vamos traduzir esta frase como envelhecimento... Envelhecer em casa. Em casa. No seu local, como a minha mãe fez e como muitas outras pessoas fizeram. Não é? Com apoio externo a entrar. Absolutamente. Sim. Depois, Isso já há vai países... acontecendo de maneira... Eu gostava de vos ouvir, agora vamos alargar um bocadinho e podem entrar na conversa. Eu conheço muitos casos, até no prédio onde vivo, sei que há pessoas que moram, mais velhas, moram ao meu lado e que todos os dias vai lá 1 ou 2 ou 3 vezes por dia alguém da Segurança Social ou de uma Santa Casa da Misericórdia fornecer ou serviços ou comida. Isso chega? Deixe-me dizer-lhe que nós temos em Portugal, como em tudo, boas e más experiências nisso. Nós poderíamos pensar em experiências que são relativamente mais fáceis de concretizar em países que têm experiência comunitária que nós não temos. No sentido de que as pessoas se reorganizam para os últimos anos de vida. Como o co-housing, que Exatamente. é disso que eu estou a viver em falar. casas comuns, se quiser, Absolutamente. que não Aliás, é um lar. Lisboa está a tentar fazer isso, outras cidades tentaram fazer isso, mas Ao nível municipal? ao nível municipal há experiências dessas. E depois beneficiamos muito das experiências dos estrangeiros em Portugal. Nós temos várias comunidades de estrangeiros, se quiser, de comunidades de gerontes, de velhos, Sim, sim. que se organizaram numa modalidade que eu chamaria cooperativa, Sim, estou a perceber. adquiriram terrenos, adquiriram casas, E acha que essa mentalidade pode infectar a nossa mentalidade? eu acho que o seria exemplo alheio? extremamente desejável que assim fosse. Sim. Eu estou a lembrar de uma nas Caldas da Rainha que é um sucesso extraordinário para o bem-estar daquela gente que ali vive, são pessoas inglesas. O que é que distingue isso de um lar? Bom, na verdade, distingue na perspectiva de que a casa da pessoa verdadeiramente mantém-se, existe, que é a nova casa, porque vai pôr uma casa Sim. nova. Mas Mas não foram aquele grupo que decidiu qual, onde, com quem, não é? Exatamente. Pois isso é uma grande diferença. E deixem-me dizer-vos uma coisa que é extraordinária. Dos estudos que precederam a realização dessas recomendações técnicas, que foram estudos solicitados pela Segurança Social, houve uma conclusão que eu acho que é extraordinária e que deixou toda a gente um bocadinho boquiaberta. É que os lares mais bem avaliados não eram os lares que tinham melhores condições físicas. Os lares mais bem avaliados, um estudo nacional. Sim, sim. Digamos lares... que a felicidade daquele lar poderia não casar com os tais pormenores técnicos, mas isso era irrelevante. Absolutamente. Mas sabe qual era a chave do sucesso Sim. para o bem-estar dessas pessoas? Era a frequência das visitas dos familiares. Sim. Até porque a frequência das visitas dos familiares permite comatar alguns dos aspectos que aqui foram mencionados. E isto, meus caros ouvintes, não depende nem de governos, nem de dinheiro, nem de orçamentos. Depende de nós. Exatamente. Por isso, Sim. quando me perguntam... Desculpem lá ser agora tão moralista, mas... Não, Mas é verdade. se me permite, para concluir, é exatamente o ponto. Sim. Ou seja, eu habitualmente não ponho o governo na equação. Eu não sou anarquista, mas não ponho o governo na equação. Eu ia perguntar isso. Não sou. Eu ponho, Ou então perigoso, liberal. eu ponho o acento tónico exatamente na sociedade. Isto é, nos cidadãos, nas famílias, nas suas organizações, nas suas associações, Por falar nisso, porque são eles que poderão fazer um sobressalto cívico, porque o governo, o senhor secretário de Estado, a senhora secretária de Estado, o senhor ministro da Segurança Social, a senhora ministra da Saúde, quem quer que seja, nos seus diferentes graus e qualidades, não consegue resolver Doutor este problema. Gurjão Clara,
Mas podia Se olharmos... Deve estar, mas não resolve. Eu já vou assim, João. Eu posso Doutor Exemplar, deixe-me só fazer uma informação que me deu. Diga. É que muitas vezes a depressão dos idosos não é diagnosticada cá fora. Sim. E, portanto, quando nós dizemos que 56% dos idosos que estavam nos lares estavam deprimidos, é porque a análise cá fora não foi feita. Foi. Mas isso não é verdade. Não. Desse mesmo estudo, o PN3S, que é um estudo nacional, que eu coordenei e que apanha Portugal e as ilhas, o número de idosos inquiridos nas ilhas em Portugal foi de 1.183, a percentagem de idosos deprimidos era 13%. E dos idosos institucionalizados é 56%. Maior. 4 vezes mais. Muito maior. Muito maior. Portanto, de facto, o lar não promove o contrário da depressão. Não melhora a depressão. Mas a causa pode estar nisto? A causa pode estar isto, porque a solidão também foi estudada na população que vive cá fora. Sim. E a solidão foi 13%. Quer dizer que quando entram no lar, a solidão agrava-se extraordinariamente por causa disto. Mas isto tem a ver com outro fenómeno social que não foi aqui citado e que me incomoda muito. É que na APAV, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, colaborou nas aulas da faculdade que eu dei na cadeira de geriatria. Eu tinha a doutora Maria Rodrigues ia dar aulas na minha cadeira exatamente para falar da violência sobre os idosos. Uhum. Na APAV entram 35 queixas por dia de violência contra idosos. 35 por dia. E o mais incómodo é que os agressores são familiares diretos na grande maioria dos casos. Sim. São os filhos, são os netos, são os sobrinhos, são o cônjuge. E isso é que me incomoda. Portanto, essa violência contra os idosos repercute-se também no isolamento que eles vêm depois a sentir quando vão para o lar. E no empurramento dos idosos para o lar. Nós já estamos na fase final. Eu vou ouvir todos, não se preocupe. Estamos na fase final, é para vos dar um pouco de stress, para dizer que temos que acabar em breve. Mas queria ouvi-lo sobre o seguinte. Estamos a precisar de mais especialistas em geriatria, médicos? Mas sem dúvida. Ou seja, vai haver muito... É um negócio... É uma área de negócio bom. Há 30 anos... Sim. Que nós devíamos ter o ensino da geriatria oficial nas faculdades de medicina de Portugal. E gerontologia faz sentido também? A gerontologia é uma coisa social. Eu sei que sim, mas... Não tem a ver com a geriatria. A geriatria é doença no idoso. Eu sei que não tem, mas sente que seria uma boa... É um complemento da geriatria. É um complemento interessante. Na minha consulta multidisciplinar de geriatria que eu tinha no hospital, tinha sempre o apoio de uma gerontóloga. Sim. Por acaso era uma senhora, podia ser um homem, que dava apoio aos doentes. Fazia sentido tê-los nos lares, por exemplo? Como diretores faz técnicas. Sentido tê-los... Sem dúvida. A equipa que dá apoio a um lar devia ser multidisciplinar. Não é uma enfermeira nem uma auxiliar da ação médica. Devia ter um conjunto de pessoas. E esse conjunto de pessoas devia ter um fisiatra, devia ter um terapeuta ocupacional. Há bocadinho foi dito, foi feito um estudo que eu não conheço e que acho meritório, que é verificar se as pessoas que estão no lar têm um tipo de atividades iguais aos que tinham em casa, que é estar sentado a ver televisão. Mas é contra isso que nós, o que defendemos, a qualidade de vida dos idosos, lutamos. Sim. Nós não queremos que eles estejam indo em casa a olhar para a televisão e muito menos queremos que no lar estejam sentados a olhar para a televisão. Nós queremos que eles tenham muitas outras coisas, que o lar lhes ofereça muitas outras coisas. E estas muitas outras coisas estão consignadas, aliás, nas disposições dos lares. Eu quando vi recentemente um inquérito que foi feito a um lar, e começo logo por ficar surpreso, porque os lares deviam ser objetos de vistoria 2 em 2 anos. E não são. E eu tenho, por exemplo, um lar onde fui ver um doente aqui há uns tempos, a diretora do lar disse-me, eu tenho este lar há 23 anos e veio cá uma vez a EMEL, verificar quais eram as condições de salubridade da alimentação e por aí fora, em 23 anos. Portanto, legalmente, a lei diz que são 2 em 2, mas nesse documento que eu vi preenchido na visita a um lar, está escrito assim, este lar foi objeto de visita nos últimos 3 anos. Quer dizer, a própria pergunta admite que não são de 2 em 2. Pois. E depois tem outras perguntas que me surpreendem, porque de facto isso era o ideal, mas é como se vivêssemos numa ilusão em relação ao que são as visitas aos lares e aquilo que os lares deviam ter de acordo com a lei. Porque uma das perguntas é assim, existem atividades lúdicas e recreativas? Existem atividades culturais? Existem atividades desportivas? Existem atividades intelectuais e formativas? Existem atividades sociais? Outras atividades quais? Isto é uma pergunta que fazem os inspectores que vão aos lares. Presumindo que tudo isto que constitui o inquérito, devia existir e ser eu pergunto-lhe, porque temos mesmo que ouvir o João para terminar,
Na sua perspectiva, uma medida que gostasse de ver quem decide? Eu sei que aqui o Paulo não acha que o Governo deva ser assim tão achado neste assunto como isso, mas o que é que gostava de ver acontecer em relação ao futuro? Deixe-me só complementar com isto. No outro dia alguém me dizia, olhando para algum tipo de jovens hoje, que estão sempre tão focados no telemóvel, quase não querem interagir nem com família em casa, saem do telemóvel para ir jantar, acabam de jantar, vão para o telemóvel, e alguém me dizia que muito cinicamente vai ser esta gente vai tratar de nós no futuro. Estamos bem, passa a expressão de tramados. É isso que sente? E eu queria uma resposta mesmo breve. Não leva Duas mal. coisas que eu gostava. Primeiro, que todos os lares tivessem por obrigação ter um médico diário, que fosse lá todos os dias, a seguir-se os doentes, atualizasse a medicação, respondesse às necessidades diárias dos doentes que estão internados. E isso servia também para controlar a eficácia do lar noutras coisas, na alimentação, na ventilação, na higiene, todos. Portanto, o médico é uma peça fundamental. O facto de estar lá um médico até evita que alguém faça coisas que não deve, porque sabe que está lá um médico. Portanto, é uma peça fundamental. A outra coisa tem a ver com uma luta que nós temos há muitos anos, que é valorizar os idosos. Fazer com que os idosos voltem a ser respeitados pela família. Que os velhos sejam respeitados pelos netos e pelos filhos. Isso eu não sei como é que se faz por decreto, mas que é imperioso de fazer é. Mas isso faz parte de uma campanha que nós tivemos e que acabou em julho do ano passado, no Dia dos Avós, que é Os Idosos São Valiosos. Essa campanha está no YouTube. Convido a vê-la quando quiser, a ver a campanha quando Muito obrigado pela dica. João, para terminar, poderíamos estar em face, até pelo panorama demográfico que temos à nossa frente, eu não diria de um tsunami, que detesto ser catastrofista, mas o panorama é complicado. O que é que vê e o que é que preconizaria para tentar contornar isto? Eu sei, parece só pedir fórmulas mágicas para, como os alquimistas, transformar aqui uma coisa que não vale nada em ouro. É complicado, mas não tenho soluções mágicas. Agora... Então um passinho que na direção certa seria o quê? Olha, um passinho na direção certa é acabar com a discriminação que há dos lares privados. Há instalado na cabeça das pessoas que quando se fala em idosos e apoio social aos idosos é só o setor social que existe, como se o setor privado, que é 1/3 do sistema, parece que não existe ou que não tem direito à existência. Há situações terríveis do género de os lares do setor social estão crescentemente a dedicar-se aos idosos com maiores rendimentos, em vez de apoiar quem é suposto apoiarem. Isto é contra a natura. E os privados é que estão a ficar com... Os lares privados estão com muitas pessoas que Sabe, quando se fala em lares privados, eu acho que deviam estar nos lares sociais. E o contrário também acontece. Eu acho que muita gente também faz esta confusão. Quando pensa em lares privados, pensa em lares de luxo. Eu acho que é quase imediato, mas não é o que se passa no terreno só. Sim, e lares de luxo tanto há no setor social como no setor privado. Claro. Outra coisa terrível também, que acresce a esta e que prejudica muitas pessoas, é que os idosos que estão nos lares privados não têm o mesmo direito que os idosos nos lares sociais para terem a mensalidade comparticipada. Só porque estão num lar privado, unicamente, exclusivamente pelo diferente estatuto da entidade que presta o serviço. Isto há idosos de primeiro e idosos de segundo neste país. Há uma discriminação dos direitos de cidadania dos idosos que é terrível. E se essas pessoas se todas as pessoas tivessem direito à mesma comparticipação, com essa comparticipação depois escolhiam o sítio para onde queriam ir. Se querem o social, vão para o social, se querem o privado, vão para o privado. Porque quem merece o apoio, quem precisa do apoio é a pessoa, não é a instituição. Sim. E há aqui uma discriminação terrível, de facto. Queria agradecer aos três, foi um prazer tê-los aqui. É claro que todos percebemos que... Permite-me só dizer que eu sou adepto de uma fortíssima regulação. Sim, eu percebi. Eu estava a ser malandro consigo. Sim. Tanto que eu sorri quando disse aquilo há pouco. Mas pronto, quem falou foi o Paulo, o demógrafo. Muito obrigado aos três mais uma vez pela vossa importante e profunda reflexão. Já percebemos que ficávamos aqui muito mais tempo, porque isto tem muito mais, mas pelo menos deixámos aqui pistas para quem nos está a ouvir, já começa a pensar neste assunto. Portanto, mais uma vez, obrigado pela reflexão que nos deram a oportunidade de fazer em conjunto e obrigado também a quem nos ouviu. Quero chamar a atenção que esta discussão continua depois na revista Proteste, no número de maio. É uma edição em que será publicada uma entrevista sobre envelhecimento, uma entrevista à demógrafa Maria João Valente Rosa, professora da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. De resto, o de sempre. Este podcast pode ser subscrito e seguido em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud
ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador, também em deco.proteste.pt e ainda no YouTube. Portanto, não faltam oportunidades de se deparar com este podcast. Este episódio, como sempre, teve coordenação editorial de Maria João Amorim e produção de Sandra Borges. O som é da Índigo, com a sonoplastia de Guilherme Lopes. Quanto ao Pode Pensar da DEC Proteste, ele regressa em breve com mais ideias para consumir.